Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de Síntese. Você já sabe, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você acompanhou ao vivo, quarta e quinta-feira, você revê os principais julgamentos aqui aos finais de semana no Síntese. Hoje nós vamos rever os destaques das sessões plenárias dos dias 20 e 21 de outubro. Karina, são duas sessões plenárias que já começaram com um processo interessante, na medida que se trata de um julgamento conjunto de agravos em recursos extraordinários que irão gerar, inclusive, um debate interessante no plenário do Supremo. O tema muito discutido foi repercussão geral por conta de uma outra repercussão geral, do mesmo caso que havia sido negado. Então, houve uma discussão sobre o assunto que realmente vale a pena a gente comentar nessa sessão, nesse síntese. Bom, então vamos começar fatiando os assuntos a partir exatamente desse destaque da sessão plenária da quarta-feira. É o julgamento conjunto dos agravos regimentais do recurso extraordinário 614.232 e no recurso extraordinário 614.406. Vamos dividir aqui as partes, vamos organizar a coisa. O agravo regimental no recurso extraordinário 614.232, relatoria da ministra Ellen Grace, União versus Auxílio Francisco Johan, recurso extraordinário 614.406, agravo regimental, o outro processo, também de relatoria da ministra Ellen Grace. Neste caso, as partes. União versus Geraldo Tedesco. Bem, a princípio, os dois recursos extraordinários, eles não foram admitidos pela ministra relatora do caso, a ministra Ellen Grace, porque hipótese idêntica teve a repercussão geral negada em novembro de 2008. Só para lembrar, quando se trata de recursos extraordinários, é necessário que haja o reconhecimento de que tal processo tem a chamada repercussão geral, ou seja, é tema que irá ter reflexos econômicos ou sociais que irão ultrapassar os limites das partes envolvidas no processo, irão repercutir na sociedade, ou inclusive de maneira econômica, de maneira social, como já foi dito. Mas uma circunstância jurídica, no caso desses processos, que não tiveram, que se baseiam em um caso semelhante, que não teve repercussão geral reconhecida anteriormente, essa circunstância jurídica nova fez com que o tribunal reformasse a decisão que não admitiu os recursos com o reconhecimento da repercussão geral. Bom, nós vamos conversar com a Karina exatamente sobre isso. Karina, que situação é essa? Porque não houve o reconhecimento da repercussão geral em um caso idêntico. Esses processos vêm, mas com um diferencial nas alegações em relação a linhas específicas, A e B, em que se baseava um caso e que vieram se basear estes novos agravos. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Porque o que foi que aconteceu? Veja, Carlos, quando o ministro Menezes Direito, que era o relator num caso anterior, negou a repercussão geral, e aí acompanhado pelo quórum necessário para se rejeitar essa repercussão geral, a alegação era de que o rendimento, a acumulação de rendimentos e a incidência do imposto de renda sobre esse total de rendimentos não seria um caso que teria uma repercussão geral a ponto de ser trazido para o Supremo Tribunal Federal para a decisão. Então, em caso anterior, o recurso extraordinário que chegou até o Supremo e que não teve a repercussão geral reconhecida, ele se fundamentava no artigo 102, inciso 3, a linha A, que é a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando houver violação da Constituição. Nesses dois recursos extraordinários que a União traz em forma de agravo regimental para tentar reverter a decisão da ministra Ellen Grace de não admissibilidade por ausência da repercussão geral, a União argumentou que o fundamento era diverso daquele fundamento trazido a priori naquele caso em que o ministro Menezes Direito era o relator e que por isso deveria haver repercussão geral. Qual era o fundamento? O artigo 102 da Constituição, inciso 3, a linha B, que é quando uma declaração de inconstitucionalidade, quando houver uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal ou de um tratado internacional. E por essa razão, os ministros se debruçaram sobre a questão para reanalisar se esses casos de incidência de imposto de renda sobre o total de vencimentos é ou não constitucional e se existe ou não a repercussão geral.
Esse era o caso. Agora, eu vou direto para um ponto específico em relação a esses dois processos que foram julgados na quarta-feira. Se tratava de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, é especificamente isso que se tratava? Exatamente. Foi uma decisão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 88, que justamente determinava a incidência desse imposto de renda sobre o total de vencimentos, né, no mês em que eles seriam recebidos por essas pessoas. Então, o que acontecia? Naquele primeiro caso, em que não houve a repercussão geral reconhecida, o caso se deu da seguinte forma: uma determinada pessoa tinha o direito de receber, deveria ter sido recolhido o imposto de renda sobre as verbas que o INSS deveria pagar, mas o INSS demorou muito para pagar o direito que essa pessoa teria de receber, e quando pagou tudo de uma vez. Então, o valor recebido como benefício do INSS foi tributado pelo imposto de renda numa alíquota superior do que aqueles que receberam mensalmente ou que receberam dentro da normalidade. E aí a questão trazida no Supremo era a seguinte: se o erro foi da autarquia e não pagou devidamente ao tempo correto e não recolheu o imposto de renda ao tempo correto, não é justo que o contribuinte seja tributado numa alíquota superior àquela que teria sido tributado se os pagamentos fossem efetivados na data corretamente determinada. Então, para o ministro Menezes Direito naquela época, essa alegação era uma alegação baseada na linha A, como eu disse, não teria repercussão geral, eram casos esporádicos e, caso acontecesse isso com algum contribuinte, deveria buscar reverter a situação na Justiça. Nesses casos, não. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que envolve os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, declarou que essa hipótese de incidência seria inconstitucional, e é contra essa decisão que a União recorreu extraordinariamente e que, a princípio, não foi reconhecida a repercussão geral pela ministra Ellen Grace, e aí trouxe o agravo regimental para a discussão no plenário. E foi, inclusive, a questão específica da análise da repercussão geral foi apresentada em questão de ordem no plenário do Supremo. Vamos exatamente ao trecho do voto da ministra Ellen Grace, relatora do caso, ou melhor, dos casos, em questão sobre a questão foi levantada em questão de ordem sobre estes elementos em jogo aqui para se reconhecer ou não a repercussão geral em relação aos recursos extraordinários e, portanto, para fazer o julgamento conjunto nos dois casos. Já encaminhando o voto no sentido de reconhecer a repercussão geral do tema destes recursos extraordinários, a ministra afirmou que o princípio previsto na Constituição da uniformidade determina o mesmo alcance em todo o território nacional para os tributos federais. O princípio, portanto, da uniformidade, esse princípio esculpido no artigo 151, determina que se assegure que os tributos federais tenham exatamente o mesmo alcance em todo o território nacional. É verdade que o mandamento constitucional é destinado imediatamente ao legislador, mas importa verificar que o valor protegido pode e efetivamente restaria violado quando da sua aplicação ocorrer em uma parte do território, não em outra, por força de juízos de constitucionalidade distintos realizados pelos diversos tribunais estaduais ou regionais. Teremos, assim, por força de decisões judiciais, imposição tributária federal violadora do princípio da uniformidade. No caso presente, em 4 regiões federais, 4 regiões do país, à exceção dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que compõem a 4ª região, os pagamentos acumulados serão submetidos ao regime de caixa. E nestes 3 últimos estados, os mesmos pagamentos serão sujeitos ao regime de competência. Karina, uma pausa aqui antes de continuarmos com o voto da ministra. O que é esse princípio da uniformidade? Esse princípio da uniformidade, ele deve assegurar que todos os tributos federais sejam aplicados da mesma forma para todos os entes da federação. Então, todos os estados deveriam tributar o imposto de renda da mesma forma. No caso dessa decisão do TRF da 4ª Região, com a declaração de inconstitucionalidade dessa hipótese de incidência sobre esse total de vencimentos pagos de uma só vez, poderia traçar uma divergência
no princípio dessa uniformidade da aplicação dos tributos. Então, para os 3 estados que compõem o Tribunal Regional Federal, essa decisão de inconstitucionalidade deveria ser respeitada por conta do efeito vinculante da ação direta de inconstitucionalidade. Agora, os demais estados tributariam de forma divergente. Então, a ministra levantou essa questão. Em razão do princípio da uniformidade, deve-se observar que os tributos devem ser aplicados de uma forma isonômica, né? Então, inclusive, depois que ela levanta esse princípio da uniformidade, ela fala também que o princípio da isonomia deveria ser aplicado porque aquele contribuinte que paga o imposto de renda no Rio Grande do Sul, o contribuinte que mora no estado do Amazonas, por exemplo, deve pagar o imposto de renda da mesma forma que aquele. Então, esse princípio da isonomia deveria também ser observado. Não foi a única, como chamou a ministra, violação potencial à isonomia tributária. Para ela, como veremos, a regra constitucional da isonomia tributária impede que contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal, sofram tributação por critérios distintos. É a afirmação da ministra no plenário, como veremos agora. Também se evidencia a violação potencial à isonomia tributária, de que trata o artigo 150, inciso 2º da Constituição, já que contribuintes em situação equivalente não podem sofrer tributação por critérios distintos sob a égide da mesma e única legislação federal. A negativa de validade da lei ou de ato normativo federal em face da Constituição indica claramente a presença de repercussão geral decorrente diretamente dos dispositivos constitucionais referidos, justificando a análise do mérito dos recursos extraordinários em que foi questionada, devendo-se considerar satisfeito, portanto, o requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, parágrafo 3º. Tudo porque presente a repercussão jurídica, a revelar que a matéria ultrapassa os interesses subjetivos da causa nos termos do artigo 543-A do parágrafo 1º do CPC. Por essas razões, senhor presidente e senhores ministros, é que eu estou propondo a revisão do pronunciamento do plenário virtual, efetuado no bojo do RE 592-211, em novembro de 2008, sobre a repercussão geral da matéria relativa à incidência do imposto de renda da pessoa física sobre rendimentos pagos acumuladamente, para agora, em virtude da declaração de inconstitucionalidade que é, volto a frisar, superveniente àquela anterior manifestação do plenário virtual, e da relevância jurídica que corresponde à presunção de constitucionalidade das leis, à unidade do ordenamento jurídico, à uniformidade da tributação federal e à isonomia, reconhecer que a matéria apresenta repercussão geral, justificando-se o conhecimento do seu mérito por este tribunal, ficando reformada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário. Portanto, eu reconheço a repercussão geral da matéria. Bom, aqui vamos fazer uma análise aqui rápida, Karina. Portanto, acompanhando o voto da ministra relatora, foi reconhecida a repercussão geral nesses processos que tratam de incidência de imposto de renda sobre valores acumulados. Acompanhou-se a ministra? Isso, votação unânime, mas eles decidiram apenas sobre a repercussão geral. O mérito ainda sobre se é constitucional ou inconstitucional essa incidência sobre valores pagos cumulativamente ainda não foi resolvida. Quer dizer, analisando em questão de ordem, a questão da repercussão geral foi reconhecida, vamos dizer de uma maneira um pouco diferente. Reconheceu-se que o processo pode sim ser julgado, o agravo nos recursos extraordinários pode ser julgado porque há repercussão geral nos RS. Exatamente, a decisão do TRF pode vir a ser cassada ou mantida por conta do mérito dos recursos extraordinários. Agora, quem acompanhou o plenário na quarta-feira, verificou que houve um grande debate entre os ministros, com posicionamentos diferentes sendo colocados, e que, inclusive, os ministros não entraram especificamente nessa questão na hora da chamada prolação da sentença, que é um termo que significa justamente a hora que a sentença é dita, emitida e vai constar dos autos com o resultado específico procurado pela Corte. Eles não chegaram a colocar este ponto específico, mas que foi objeto de debate justamente em torno dessa questão de ser ou não fato novo que gerou a possibilidade de se analisar a repercussão geral
em uma situação que supostamente, nossa, fica até difícil de definir, né? E que supostamente já havia um entendimento anterior. Que discussão foi essa? Que debate foi esse? Foi um debate bastante interessante e eu diria assim um pouquinho até ácido, na medida em que a ministra Ellen Grace, relatora dos 2 agravos, como já dissemos, ela dizia, na verdade, que a tese da União era de que havia uma revisão de tese, que seria um caso de revisão de tese. Revisão de tese por quê? Porque houve um caso primeiro, que nós já comentamos, que foi interposto com base, um recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso 3, a linha A, que não teve a repercussão geral reconhecida. E que nesse caso específico, em sendo dois recursos extraordinários interpostos com fundamento no 102.3, a linha B, uma declaração de inconstitucionalidade por violação de lei federal ou de tratado internacional, que seria uma revisão de tese na medida em que os ministros estavam reconhecendo a repercussão geral, cujo pano de fundo, essa incidência do imposto de renda sobre valores pagos cumulativamente, era o mesmo. Então, para a ministra, a Corte deveria voltar atrás naquele entendimento proferido lá atrás, no recurso extraordinário da relatoria do ministro Menezes Direito, e rever aquela decisão de que não haveria repercussão geral. No entanto, esse entendimento não foi o que prevaleceu na Corte. E aí sim, quanto a essa revisão de tese, houve um julgamento, houve um entendimento por maioria de que não seria caso de revisão de tese, embora o pano de fundo fosse o mesmo. O que não impede, no entanto, e a ministra Ellen Grace quis deixar isso bem frisado e bem claro na sessão plenária de quarta-feira, todos os RS que forem interpostos sob esse pano de fundo, sob essa incidência, essa hipótese de incidência de imposto de renda, sejam eles interpostos com base na linha A ou na linha B, já terão a repercussão geral reconhecida e aí poderão ser alcançados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, como você bem disse, um debate bastante interessante, é um debate técnico, um debate relacionado a pontos de vista diferenciados, isso é normal, faz parte, inclusive, do próprio princípio do colegiado, é um processo normal no plenário do Supremo, foi bastante interessante o debate, na verdade. Carlos, e a ministra Ellen Grace, quando ela trouxe os agravos regimentais para julgamento, ela levantou uma questão interessante também, na medida em que ela afirmou, estamos diante da repercussão geral, que é um instituto novo, é um requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários que ainda está tomando uma forma por conta da recente aprovação da emenda constitucional número 45, que foi em 2004, mas que teve essa regulamentação em 2007. Então, é um instituto novo que ainda trará maiores dúvidas e que essas questões geram polêmicas mesmo e que os ministros devem se debruçar sobre elas todas as vezes que vierem sob forma de um recurso. Uma acomodação normal que nós acompanhamos ao vivo, em direto do plenário, nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e aqui, é claro, também do Síntese. ICMS é tema também dos debates da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Apenas um dos temas que nós vamos ver logo depois do intervalo, em Síntese, aqui na TV Justiça.